nós somos a Cátia e o Miguel. Sejam bem-vindos ao nosso podcast aqui de domingo. Exatamente, o cantinho onde nós nos juntamos para ter conversas sérias, aleatórias e por aí. E hoje o tema, como é Dia da Criança, vai ser sobre criança. Exatamente. Nós que somos de 97, Sim. geração dos Zillennials, porque não somos nem Millennials nem geração Z, somos Meio termo. aqueles micro-anos ali no meio que não se identificam e meio que se identificam com as duas gerações. Então somos os Zillennials, digo que é a melhor geração. É a melhor geração. É a geração, não é? É. É a geração mais, vou dizer, tipo híbrida, porque Sim. crescemos sem ou com uma tecnologia limitada e pronto, e crescemos ali, com ela. Nós crescemos com a tecnologia, não é? Fomos acompanhando O a crescimento evolução. da coisa. Exatamente. Exatamente. Somos das crianças que ainda brincaram na rua, que tinham amigos, fora da escola, digo, que não têm traumas, estamos a falar de criança e não de adolescente, que não temos traumas relacionados com as redes sociais, onde podíamos dizer tudo e mais alguma coisa e nada está gravado hoje. Graças a Deus, eu não sei como seria crescer hoje. Tenho muito receio destas gerações que crescem hoje. É muito rebelde, muito rebelde. Eu vou começar com uma pergunta profunda, sempre. É sempre. Uma pergunta profunda. Qual era o teu maior sonho em criança? O meu maior sonho em criança? Pergunta difícil. Eu cresci muito no mundo motas e automóveis e coisas assim, e acho que o sonho também era meio isso, era ou mais competição, ou mesmo, pronto, eu sou mecânico, whatever, profissão supostamente, e acho que meio que se encaixa nisso, não sei se tinha assim nada de grande sonho. Ok, eu queria ser a Ana Montana. Não, nunca, não. Eu queria ser a Ana Montana. Eu achava que podia cantar, quando não podia, porque não tenho voz para isso. E pronto, e esse foi o meu primeiro, provavelmente, sonho. Não, acho que nunca tive sonhos assim desse género de ser alguém assim muito coisa, ou de eu queria ter, ser a Ana fantasiar assim Montana. com essas coisas. Eu queria ser a Ana Montana. Sem dúvida. Não me lembro disso. Yeah. E depois relacionado com profissões, depois tive outra altura em que queria ser pediatra. E depois a minha mãe disse, tens que estudar muito para na área da medicina. E eu, ok, então não. Não, então não. Pronto, é isso. No fundo eu queria ser a Ana Montana, mas eu não canto, perdão. Profissões assim de sonho, profissões de sonho assim, nunca, por acaso nunca foi coisa que me chamou, nunca tive essa cena. És uma criança muito triste. Sem sonhos. E relacionado a viagens? Sim, um Relacionado a sonho, viagens. a primeira coisa que te lembres que tinhas relacionado a viagens. Relacionado a viagens. Não sei, acho que também sempre quis viajar, acho que também foi uma cena que cresceu comigo, foi porque a minha tia também sempre viajou, sempre me lembro dela viajar, sempre me lembro dela ir aos sítios todos e, claro, trazer presentes. Eu lembro-me dessa parte que era a melhor parte, né? Quando ela voltava e trazia a mala cheia de presentes para mim e para a minha irmã. Nós somos esses tios, é fantástico. E agora somos nós esses tios, é mesmo muito bom e é isso. Eu tinha um sonho específico. Eu queria viver em Nova Iorque. Eu queria mudar para Nova Iorque. Porquê? I don't know. Disney, filmes, séries. Eu queria mudar. Eu sempre achei que ia viver em Nova Iorque. Até virar adolescente e depois achar que nunca ia sair de Portugal. Basicamente. Sair para viver, no caso. Acho que hoje em dia, realmente, eu acho que não viveria em lado nenhum para além de Portugal. Aliás, viveria temporariamente, mas não viveria permanentemente fora de Portugal, porque acho que o nosso país tem muita coisa boa. Mas em criança eu tinha sonho. Eu achava que um dia eu ia conseguir mudar-me para Nova Iorque e viver em Nova Iorque. Mudar de sítio, acho que não, mas viajar não é o que a gente está a fazer, acho que Eu sim. queria muito viver em Nova Iorque. Sempre tive lá aquela cena. Ainda ia viver com jeito. Gostaria de viver assim uns 3 meses em Nova Iorque. Não mais. 3 era o meu limite. Mas gostaria de viver assim uns 3 meses em Nova Iorque. Só para experimentar. Só para ver como é que é. Só para ver. Se não fosse tão caro, gostaria. Vamos uma pergunta mais relaxada, mais coisa. O que é que o que é que tu fazias quando eras criança? Brincadeiras, coisas que fazias ou sozinho ou com os teus amigos, ou whatever. Merda. Eu fazia asneira. Não estou nem a brincar. Quer dizer, não, por acaso acho que não era uma criança assim tão má, mas fiz umas quantas coisas. O que é que eu fazia a nível de brincadeira? Nós brincávamos, quando eu cresci aqui, literalmente onde a gente mora, eu cresci aqui onde a gente mora, e eu brincava muito na rua, com os amigos da rua, do bairro,
que uns deles andavam comigo na escola, outros não, e tínhamos um grupo que andávamos sempre aí na rua a brincar. Tínhamos aqueles carrinhos de rolamentos, que andávamos aqui a descer, a nossa rua é bastante inclinada, e digamos que nós andávamos a descer, não sei como é que a gente nunca partiu nada. Pronto. Material e ossos ou só ossos? Nem uma coisa nem outra. Por acaso nunca partimos nada, acho eu. Por acaso nunca partimos nada. Que nós fazíamos muito. Brincadeiras típicas do escondidas. A apanhada nunca fui muito fã, que eu não gosto de correr, mas já as escondidas. E aqui a gente fazia muito isso, basicamente. Em casa. Em casa não fazia grande coisa. Em casa brincava com os meus pinipons. Era fã dos pinipons. É isso que eu tenho a declarar. Pois eu é mais difícil, que eu tinha. Acho que sempre brinquei mais sozinho. Não tinha. Criança triste. Nunca tive assim grande. Ou onde eu morava nunca havia assim muitas crianças, ou nós não estávamos mais isolados. E basicamente é isso, eu brincava, então andava. Criança, eu também andava de bicicleta, os meus avós tinham um terreno muito grande e eu andava sempre lá de volta de um lado para o outro. E era tipo, pronto. Eu também tive motocross desde os 5 anos, por isso podem imaginar o que é que eu fazia. Não aprovo. Não aprovo. Highly desapprovo. Pronto, acho que era basicamente. E brinquedos? Brinquedos. Os teus brinquedos favoritos? Que os miúdos hoje em dia já não vão saber o que é que são. Eu brincava muito com Legos, brincava muito com carros. Isso ainda é muito. E sim, ainda é muito. É os Legos, os Hot Wheels. És muito básico. É muito básico. És muito básico. Também tinha então os Tamagotchis, agora voltaram outra vez, acho eu. Mas eu acho que voltaram não foi para os miúdos. Não sei Pois, porquê, não eu sei. acho que deve haver umas quantas pessoas, 30 anos, com os Tamagotchis. Tinha os Tamagotchis, agora também voltou a pancada do Pokémon, mas eu nunca fui do Pokémon, foi mais o Yu-Gi-Oh! Mas isso também foi já mais pré-adolescência. Cartas nunca foi a minha coisa. Pois isso não é criança, isso Sim, é mais pré-adolescência. para mim é o Tamagotchi, já disse no outro vídeo, no vídeo da Tour da Action, eu gostava muito do meu Tamagotchi. Uma vez, eu contei também, uma vez eu esqueci-me do Tamagotchi em casa e lembrei-me a meio do caminho, só que nós morávamos a meia hora, os meus pais ainda moram a meia hora do sítio onde trabalho, onde era a minha escola e afins, e eu lembrei-me a meio do caminho que tinha deixado o Tamagotchi, mas claramente meu pai não voltou para trás, porque não era importante para ele, mas era importante para mim, era uma vida, e eu achei que o Tamagotchi ia morrer. Mas depois cheguei a casa, fui a correr, ter com o Tamagotchi e ele só estava muito, muito cagado. Não estava morto, felizmente. Outra coisa que brinquedo. Traumatizou toda uma geração os Tamagotchis. Porque eles morriam. Agora estava a lembrar dos Action Man, que é uma coisa que já não existe agora. Eu também brincava com os Action Mans do meu irmão. Por acaso. Acho que tive mais Action Mans do que Barbies. Porque o segundo filho leva sempre com os brinquedos do mais velho, normalmente. Por acaso não. Eu levei com alguns brinquedos do meu irmão, pronto. O Tamagotchi era meu. O Game Boy era dele, mas os Tamagotchi, que eu tive 3 ou qualquer coisa assim, eram meus. Sim, também tinha a minha irmã, no caso, também tinha o Game Boy, tinha Exato. mais quadrado e depois a seguir o Advance. A minha irmã também teve a PlayStation, ou seja, eu nunca tive nada, fui tendo por acréscimo. A minha irmã sim, teve a PSP, a primeira. A minha foi a PlayStation 2, foi a primeira. Ela foi a primeira PlayStation, depois eu... Nossa, eu vou-vos contar nisto para as gerações, eu não sei quem é que nos está a ouvir, não sei qual é a vossa idade, se quiserem comentarem a vossa idade, adorava saber. Mas eu sinto que a geração do YouTube é uma geração mais velha, portanto vão se relacionar. Mas aposto que em miúdos de 18 a 20 anos, agora já posso dizer que são miúdos, tenho quase 30. Quando a PlayStation 2 apareceu, aquilo foi logo, na altura em que ela saiu, basicamente foi quando compraram ao meu irmão, mas compraram só a PlayStation, nós não tínhamos cartões de memória. E os cartões de memória antigamente, para além que não tinham memória nenhuma, eram caros. Então só tínhamos a PlayStation, ou seja, jogas e não guardas nada. Deixas a PlayStation ligada, que é para quando lá for a seguir ela está... Está bem, mas acho que se deixássemos a PlayStation ligada o dia todo, alguém ia-nos bater. Porque somos uma geração que ainda tinha respeito a alguma coisa. E nós jogávamos, eu e o meu irmão jogávamos muito o GTA 3. Inclusive, melhor GTA. Mas não havia cartões para guardar. Então aquilo era sempre tentar fazer as missões todas bem depressa para passar para a segunda ilha e nunca chegávamos à terceira. Porque era impossível. Um dia comprámos o cartão e não passámos para a terceira ilha de qualquer maneira. O meu irmão fez uma falcatrua do tamanho do mundo, arrastou um barco de um lado da ilha para o outro e fomos para a terceira ilha
sem passar as missões. Pois é, estás a ver? A GTA que formou uma geração. Por acaso também, não, era o meu primo que tinha a PlayStation 2. Nós também normalmente começávamos a jogar, tipo, eu lá ia passar o fim de semana à casa deles e passava tipo sexta-feira assim à noite, começávamos a jogar, deixávamos a PlayStation ligada à noite. Ele também não tinha um cartão de memória, mas também não. Exatamente, os cartões eram super. Eu acho que ninguém, hoje em dia isso vai parecer muito estranho, mas era normal não ter cartão de memória. A gente ficava a jogar até tipo, sei lá, até meia-noite às vezes ou mais. Deixávamos a PlayStation ligada, assim de manhã ou tipo mais perto da hora do almoço voltávamos a jogar até outra vez. Mas tu pensas, um jogo durava muito mais tempo do que hoje, porque hoje passas e gravas. Naquela altura jogavas e jogavas e jogavas e Sim, jogavas. depois quando andávamos sempre a trocar de jogo, tínhamos de estar sempre a fazer a mesma coisa quase. Mas Ai, pronto. todo o mundo de dificuldades antes dos cartões de memória. Mas continua o que estavas a dizer, que eu já não sei o que é que estavas a dizer. Então, a seguir aos Game Boys foi a PlayStation, a PSP, foi da minha irmã, e a minha primeira consola de facto foi a PlayStation 3 só. A minha primeira consola de facto foi a Nintendo Switch que temos agora. É não. Não. Eu nunca tive. Eu só tive as coisas do meu irmão. O meu irmão teve duas PSPs, por consequência eram amigas também. Tivemos a PlayStation 2 e o meu irmão mais velho depois teve a PlayStation 3 também. E é isso. O meu irmão teve uma namorada que tinha uma Nintendo Wii, que eu gostava muito de jogar também. O meu primo também tinha a Wii, também era muito fixe. Tínhamos lá a Wii e eu jogava muito a Wii. Mas a minha primeira consola foi a nossa Nintendo Switch agora. Também tive a PlayStation Go apenas. Essa não se vendeu muito, acho Não, eu. agora não. Nós temos É duas aquela- PlayStation. Tivemos a grossa, a PSP, a grossa Sim. e depois a fina. É fina. É aquela que levantava, era assim pequenininha, tipo um Game Boy, e levantava a tela para cima. Yeah. Não sei se foi antes da PlayStation 3, foi depois. Já não me lembro Acho que quando é foi que aquilo antes. saiu. Todo o mundo de tecnologia que avançava de facto. Hoje em dia as PlayStations saem atrás umas. Por acaso não saem atrás umas das outras, demoram muitos Não, anos. agora eu tenho. Mas não há melhoria nenhuma. É gráficos e velocidade. Gráficos e velocidade. Não vês. A tecnologia não avançou, sei lá. Estão à espera que. Aliás, avançou. Avançou porque foi a Nintendo que surgiu com isto outra vez, da Switch. O conceito de Switch. A Switch veio mudar aqui um bocado Exatamente. É sempre a Nintendo que se. Bem, isto não tem nada a ver com o Sim, tópico, pois, mas já é não sempre, é sempre a Nintendo que vai para a frente com a tecnologia. Estamos a fugir do tema. Estamos a fugir. Então vamos passar para a comida. Qual era a tua comida favorita? Snacks. Ixi. Dá snacks, não estou a falar de comida. Snacks. Coisas. Snacks, o que é que eu comia? Comia muito bolical, que eu até chegou à altura que eu quase que era proibido de comer bolical. Mas a E- minha avó trazia sempre para casa e eu comia sempre às escondidas. Avós. Eh, Eu não gostava, mas eu comia chipicaus e eu queria era os tazos. Portanto, às vezes comia só pelos tazos. Sim, também às vezes abria só para ter ver Eu o que é que saía. acho que as coisas hoje já não têm tazos. Não, já não tem nada. Gente, porque a gente abria um pacote de batatas Uhum. e a melhor coisa era encontrar o tazo ou tatuagens ou o que caraças fosse naquela altura, estava sempre a mudar. E os bolicaus tinham sempre. Eu tenho uma coleção de tazos daqueles que saltam. É aqueles que eu borracha. Gigantes. Em casa. Era Eu não gostava. os bolicaus, os chipicaus, as batatas fritas. Chipicão, mas o chipicão era melhor que o bolicão. Tu trazia essas três coisas, pelo menos eu lembro de trazer coisas. E os cereais, Os faziam os cereais também brinquedos. traziam brinquedos, sim. Hoje em dia as crianças não. Está a ver porque é que as crianças só querem o telemóvel? Não é? Não há entretenimento. Não há entretenimento em mais nada E nenhum. Isso é que era a nossa dopamina, não era o. Era o abrir o saco e não sair um tazo repetido, man. E também os ovos Kinder, também os brinquedos acho que eram melhores que o que agora. Tá que bem, agora mas eles tem continuam a sempre- trazer brinquedo, não interessa. Tá bem, mas- Eles continuam a trazer brinquedo. Agora a questão era abrir e ir à procura Sim. da coisa. Tu querias. E a ver se não era repetido. Quando... Isso é que era fixe. E trocar as coisas com Uhum. os amigos e não sei o quê. Isso era muito fixe. Tragam isso de volta, gente. Eu sei que há uma lei qualquer, provavelmente proibiu isso, pelo incentivo ao consumo de coisas. Tenho a certeza absoluta que isso foi alguma lei. Mas está errada. Está errada, porque às vezes a gente nem sequer quer consumir. A gente só quer a coisa e depois alguém consome. Eu roubava os tazos dos bolicaus do meu irmão. Mais coisas assim que eu comia mais. Nunca fui muito de doces, nunca fui muito de snacks. Era mais, pronto, era batatas fritas, muito de vez em quando, e era mais os bolicaus. Eu acho que era mais o vício dos bolicaus, porque de resto. E era, pronto, isso também já não é nada assim de especial, era iogurtes de beber, Não, por não é acaso nunca snacks fui. assim, nada. Também nunca comi nada de especial. Eu sempre fui fã do epá, até hoje. Muitas vezes quando a gente vai comprar um gelado, eu opto pelo epá. Eu gosto do epá. E sou das pessoas que gosta de derreter o epá. Não completamente para ficar sopa, mas para derreter, para ficar moldinho, para ficar duro. Gosto. O epá é outra coisa que evoluiu para pior. Sim. Porque nós somos da altura em que a bola de baixo era uma bola de pastilha. Depois evoluiu para pastilhinhas.
Depois houve uma altura que eram repousados e não eram pastilhas. Yeah. Houve uma altura triste que eles meteram o chocolate. Depois voltaram as pastilhas. E hoje em dia nem sei o que é que tem. Nem sei. Não sei, mas é triste. Na altura, aquela bola de baixo era uma bola. Era uma senhora bola. Era uma senhora bola. E depois, mas eu também gostava da parte em que aquilo eram várias pastilhas. Bolinhas. Porquê? Aquilo chegava ao fim, meio derretido, e eu andava ali Mistura- para o leite ficar todo colorido. Nossa, eu comia alguns epás. Acho que era o meu snack. Nunca fui de chocolates, não sou uma pessoa que gosta muito de chocolates, portanto era gomas. Mas também não é eu comia. nada muito específico. Eu também vale dizer porque a minha avó tinha um mini mercado. Claro que eu passava lá a vida enfiado e claro que tinha tipo o bar aberto ao mini mercado e derretia às vezes as coisas, né? Era repousados, eram os Kinders, tanto as barrinhas como os ovos. Pois lá está, Era eu pastilhas. nunca fui disso. Pastilhas nem também. cobrar 5 cêntimos. Nem sei quanto é que custam hoje. Não, faço ideia. 5 cêntimos. E pronto, lá está, era os... Eu por acaso no mini mercado não tinha muitos bilicaus nem chipicaus, era mais as batatas. E não... Mas também não comia nada de especial, Não era foi, isso. nunca foi Para mim nada era, de especial. era o epá. Eu né, também comia os Danoninhos, né? Às vezes Danoninhos também comia derretia, Danoninhos. aquilo vinha 6, eu derretia aos 6 numa virada. Tu és louco. Porquê? Com que razão? Eu nunca comi mais de um Danoninho seguido. Porque sim. Ou então faziam, eu também gosto e gostava muito de gelatina e também às vezes tinha sempre um pote, uma coisa e derretia às vezes aquilo tudo mais Isso é menos mal, mas ainda assim. Estás a ver uma criança solitária. Se tivesse amigos, estavas na rua a brincar, não estavas a fazer isso. Estava na rua na mesma. Sim, estavas na rua a comer gelatina e Danoninhos, certo. Então, Era certo. o lanche e depois tipo, O lanche eram 6 Danoninhos. às vezes. Highly disapproved. Não é possível. O lanche era um Danoninho e mais alguma coisa. Agora, 6 Danoninhos? Não era Às vezes maluco. também comia mais outra coisa. Comias 6 Danoninhos e mais alguma coisa? Depende dos dias. Tens problemas graves. Ele tem problemas graves. E desenhos animados? Ui, desenhos animados. Muitos já não existiam. Olha, eu Aham. talvez fosse um bocadinho mais velha, mas o Cat Dog que dava no Nickelodeon, que era metade gato, metade cão. Gente, contexto maravilhoso. É um conceito maravilhoso. Os desenhos hoje em dia não têm estes conceitos. São todos friendly. Tipo, não tem piada nenhuma ver os desenhos hoje em dia. A maior parte deles são uma seca descomunal. Alô, Bluey. Eu via as Tartarugas Ninja. Não gosto. Isso eu mudava de canal. Eu via o Zig Zag até chegar às Tartarugas Ninja. Era a minha altura de mudar para a SIC. Eu via... Pá, desculpem, que conceito burro também. Tartarugas Ninja. Makes no sense. Via as Tartarugas, via os Power Rangers. Os Power Rangers também via. Via o Pokémon, acho que também de manhãzinha também dava. Ai, não, eu sempre fui do Digimon. Também Para mim via, era o também Digimon via, e o também. Yu-Gi-Oh! Também O Pokémon Yu-Gi-Oh! nunca fui do Pokémon. Eu Não sei via porquê. o básico fui. da altura, eu via o Yu-Gi-Oh! Eu adorava o Digimon. Pokémon, Digimon, mas Adorava. eu de manhãzinha, eu lembro de manhãzinha quando acordava, normalmente estava a dar o Yu-Gi-Oh! E depois, Eu via o Zig Zag todo quando vinha para a minha avó de manhã. e depois passava para outra coisa qualquer que eu já não me lembro. Mas era pronto, os principais eram as Tartarugas, o Nem Power sei se o Zig Rangers. Zag ainda dá. Dá. Dá? Mas tenho certeza que está com desenhos na presta. Pronto. O Art Attack. O Art Attack. Não sei se ainda dá o Art Attack, mas na altura, Acho que não, acho que isso acabou. moço, aquilo era fantástico. Eu queria fazer tudo, só que o problema era... Qual era o problema? Era na Disney? Não. Ah, a cola branca. Estás a ver? Olha, outro problema universal, para além dos cartões, era a cola branca. Já. Nunca havia cola branca. Gente, nunca havia cola branca para fazer nada. E a Art Attack era muito fixe. Fazia isso era entretenimento. Agora, fora do Zig Zag, ou seja, fora da RTP, eu via os Rugrats. Eu via muito Nickelodeon. Eu, na altura, a Disney não era incluída no pacote. E lá está, eu em casa dos meus pais, em casa da minha avó só tinha os 4 canais, e era o Zig Zag e uns bocadinhos que dava na SIC também, de manhã, não havia mais nada. Agora, em casa dos meus pais, tinha o Nickelodeon. Então eu via muita coisa no Nickelodeon. sim, Não tínhamos, demorou muito até ter a Disney. Portanto, depois a Hannah Montana veio a seguir, os feiticeiros do Beverly Place veio a seguir, a Raven. Sim, coisas que eu gostava. Mas eu gostava dos Rugrats, aquele do recreio, o Cat Dog, lá está, eu gostava do Cat Dog. Nunca liguei muito a isso. Estes não tens problemas. E pronto, e depois eram os outros, davam o Yu-Gi-Oh! Realmente, o Digimon, o Pokémon. Até me lembro muito mal de dar o Pokémon na televisão sequer. Eu lembro. Ou então devia dar muito cedo, não sei.
Porque não lembro muito mal de dar o Pokémon na televisão. E via, não tem nada a ver com bonecos, mas via o Rex e o Max. Não, vi Porque o Max, o Inspector Max. dava o Rex, que era em inglês, na SIC, e depois dava o Max na TVI. Basicamente a série era a mesma, era o pastor alemão, só que tinham dois nomes diferentes, eram duas línguas diferentes. Eu via. O inglês não. Isso já era à tarde, era o Rex e o Max. O Inspector Max eu via. E também não é os morangos com açúcar, né? Também estamos a Pronto, faltar. tá bem. Mas os morangos, assim, Já ok. foi mais tarde. Não, mesmo assim já Sim, não, a já primeira era. série Já foi. era na altura, ainda já éramos era. éramos Não, mas estava a falar de pequeninos. desenhos, estava a falar de Sim. desenhos, estava a falar de desenhos, não estava a falar de séries. Enfim. E agora? Qual foi o maior sarilho que tu arranjaste? Eu tenho um muito bom e tu não vais bater. Eu tenho um grave. Não eras uma criança sarilhenta, eu era um bocado. Era um bocado. Não me lembro. A asneira que eu fazia normalmente era com o meu pai e quando ela andava de moto. Eu fui apanhado umas quantas vezes pela polícia. Né? Tá, mas isso não é Não o é, tópico. pronto. Isso não é o tópico. Eu ainda andava no primário e tive. Eu não. Nós aqui no grupo tínhamos, aqui na rua tínhamos um grupo, havia uma rapariga mais velha e ela teve a brilhante ideia de nós irmos ver as montras ali ao centro da cidade, que é ligeiramente longe, e fomos de autocarro. Ninguém avisou ninguém. Novamente, nós andávamos na primária. Não sei em que ano, mas andávamos na primária. Ela não, ela já devia andar na básica. Digamos que andava toda a gente à nossa procura, incluindo a polícia. Depois foram dar connosco num parque, num parque, brincar, de baloiços. Acho que foi a única vez que o meu pai me deu uma palmada, de facto. Merecida. Merecida. Acho que foi a única vez que o meu pai... Mentira, houve outra vez, mas também teve razão. Mas pronto, foi a vez que eu lembro do meu pai de me bater com uma bela palmada no rabo, com razão. Porque eu desapareci. Eu e as outras duas desaparecemos e andava toda a gente à nossa procura. Não, eu cresci na terra. Procurada pela polícia, posso dizer. Eu também era procurado pela polícia, não pelas Também eras procurado pela polícia, também é verdade. Procurados pela polícia, por razões diferentes. por razões diferentes. Hoje em dia isso não aconteceria porque toda a gente entraria em pânico, tinham raptado a criança. Naquela altura, bem, também devem ter entrado em pânico a pensar que tinham raptado, mas nós só tínhamos ido ver as montras ao centro da cidade. De autocarro. Também cresci na terrinha, não tenho esse problema de estar aqui na cidade e ir para um lado qualquer, por isso. Não tinhas amigos, aí é que está a questão. Também. Eu no Portugal também arranjei muitos problemas. Na adolescência, mas também arranjei muitos problemas, na mesma. O problema não é a terra, o problema é tu não tens amigos. Essa é que é a verdade. Tenho outros perrengues. Esses não foram por culpa minha. O meu pai esqueceu-se de mim umas 3 vezes em sítios diferentes. Nunca aconteceu. Uma vez era para eu ter ido buscar à escola a seguir ao inglês, porque eu só tinha aulas de manhã, e havia 2 dias por semana que tinha inglês. E o meu pai era para me ter ido buscar à escola a seguir ao inglês, que acabava para aí às 3 da tarde, que era das 2 às 3, acho eu, essa era só uma hora. E ele esqueceu-se da minha existência. Então eu fiquei lá até às 5 da tarde ou qualquer coisa assim. E nós não ficávamos dentro da escola, ficávamos fora da escola. Então eu fiquei lá, sentada no banco. Por acaso havia lá um colega meu que morava perto da escola e ele acabou por vir para a rua e acabámos por brincar ali também. Mas eu fiquei até às 5 e tal à espera de alguém me vir buscar. Sem entrar em pânico. Eu acho que hoje em dia a criança entra em pânico. Sim, isso era instantâneo. E, aliás, nem sequer sairiam da escola. Hoje em dia acho que não deixariam sair da escola. Eu não, eu fiquei na rua, sentada ali. Achei que o meu pai me vinha buscar, não é? E as horas foram passando. E é isso. Eu brincava muito na rua, então eu quase fui atropelada 2 vezes também. Não. Aqui, literalmente à porta de onde a gente mora. Nós éramos muitos miúdos aqui. E o meu pai tinha uma oficina, não é? E tinha a oficina dos 2 lados da estrada. Então nós andávamos sempre a passar de encantar de um lado para o outro sem preocupar muito com quem passava. Acontece que uma vez eu passei a estrada e o carro ficou literalmente a um palmo da minha perna. E o que aconteceu? Eu fiquei parada no meio da estrada. Eu passei, veio o carro tipo, a travar e eu fiquei parada em vez de andar. E foi tipo gato, fica... E parada, já. Mesmo. E a outra foi lá em cima na outra rua também, mas aí a culpa já não foi minha. Ele tem 2 sentidos, né? O sentido para lá estava parado. Não, o sentido para lá estava parado e eu passei e vinha um carro do outro lado, porque tinha uma carrinha. Mas aí a culpa já não foi tão... Agora aqui foi um bocado agressivo. Nossa, também não... Também... Quase fui atropelada, de facto. A rua da minha avó também é assim meio inclinada como a nossa. Não é tanto, mas é quase. E também tinha um carrinho, não era de rolamentos, mas era tipo... plástico, whatever. E também às vezes punha-me, acho que nunca, também me punha na estrada, no Alcatrão, e também me punha a descer e eles andavam sempre cheios de medo que eu fosse atropelado, mas nunca aconteceu. Aí depois, quando vinha... Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca que acho que também não... Nunca partiste a cabeça? Não, parti várias vezes a cabeça. Eu nunca parti. Nunca parti nada. Parti várias vezes a cabeça.
Nunca parti nada. Parti acho que 2 vezes atrás. Torci o pé bem jeitoso no taekwondo, mas isso Mas foi outra isso já questão. foi mais velho. Agora, nunca parti osso nenhum. Parti acho que 2 vezes atrás e uma à frente. Eu vi partir na escola, vi um miúdo que estava a jogar a bola, escorregou na bola e pumba, na coisa. Vi outro que estava a correr e bateu no poste. Portanto, eu vi as pessoas partirem a cabeça, mas eu não parti. Eu partia de subir num triciclo, na casa de uns amigos nossos. Subir a entrada para a porta, portanto, tem um grauzinho, tinha um lancilzinho pequenino. Eu subi com a roda da frente e a roda de trás não subiram e caí para trás e parti a cabeça. E acho que foi tipo. Acho que a outra, não sei como é que foi, mas a daqui à frente foi andar de bicicleta. Ia a correr tipo uma corrida com a minha tia e aquilo tinha umas vedações, aquelas de metal têm os buraquinhos. E ela foi-se encostando, eu fui encostado à vedação, ela foi-se encostando a mim, eu fui-me encostando à vedação, a bicicleta prende na vedação, como é óbvio, e eu faço um mortal pela bicicleta e acho que, não sei se bati com a cabeça no pneu ou no chão e eu abri a cabeça. Já não tenho nada disso, não parti nada. A nível físico, safe. Não, também o Nunca resto... fui uma criança de ir parar ao hospital por coisas. Não, isso nunca fui ao hospital também. Nunca foste ao hospital? Partiste a cabeça e não foste ao hospital? Ué, não é standard de uma pessoa parte a cabeça e vai ao hospital? Não foi nada de... Aqui, se calhar, devia ter ido, mas não fui. Eu achei que isso era standard. Não. Abria muitas vezes as mãos e os joelhos, mas isso... Não, isso... Não, abrir não abria. Eu andava sempre a chamar-se de nodas negras. Tenho um facto curioso. Eu brinquei no Eixo Norte-Sul. A gente mora pertinho do Eixo Norte-Sul. E quando eles estavam a construir o Eixo Norte-Sul, as crianças aqui do bairro, a gente ia para lá brincar. Acho que poucas pessoas... Aliás, só o nosso Urbeco deve poder dizer isto. Eu brinquei no Eixo Norte-Sul. Antes de haver carros. O meu pai também não gostava. Também me gritou comigo por causa disso várias vezes. Mas eu ia para lá e eu perguntava, qual é o problema? Estou pertinho e não há carros. Qual é o danger daqui? Qual é o perigo? Não há perigo. Então pronto, tenho essa história também. Muito vivida. Muito vivida. Traumas. Tens algum trauma da infância? Trauma de infância. Tipo o quê? Trauma qualquer que tenha ficado. Uma coisa que tenha acontecido na infância ou whatever e que seja traumática. Que tenha, não, boa, má, whatever, que tenha... Eu só tenho um. Que aí era a sopa. A minha avó traumatizou-me com a sopa, porque ela obrigava-me a comer a sopa de massa ao lanche. Um pratão. Ou seja, temos aqui isto. Isto não é um prato, mas era quase isto, mas fundo. De sopa de massa ao lanche. Então eu muitas vezes andava aqui no bairro a fugir dela. E ela saía da para cá, Catarina! Oh, Catarina! E eu a fugir a esconder. Porque não queria comer a sopa. Então eu não como sopa. Ou muitas poucas vezes como sopa. E não sou grande apreciadora de massa por causa disso. Como o teu irmão. Não, mas o meu irmão é mais extremo. O meu irmão é mais extremo. E a minha avó basicamente só me parou de dar sopa ao lanche quase quando eu comecei a vomitar. É o que a minha mãe diz, eu não me lembro. Mas é o que a minha mãe diz. Eu lembro muito de andar a fugir dela, para ela não me dar a sopa. Depois eventualmente teve começado a comer outras coisas. Então tenho um trauma da sopa. Agora o resto dos traumas só foram na adolescência. Eu fui uma criança muito feliz, sem grandes traumas. Só na adolescência que foi um caos. Aí vieram os traumas todos. E a ansiedade. Depois lá está, também não sei se foi na criança. Não me lembro assim de nada. Ele tem uma vida muito básica, eu tenho uma vida vivida. Então o que é que achas que são as maiores diferenças entre quando a gente cresceu e o que é crescer agora? Não tem nada a ver, provavelmente não tem absolutamente nada a ver, porque as crianças hoje em dia têm zero sobrevivência skills. Nós aprendíamos skills de sobrevivência e elas agora crescem dentro de uma bolha, sem dúvida. Algumas coisas com razão, outras coisas sem razão absolutamente nenhuma. Enfim, mas já não tem nada a ver. Os desenhos não eram protegidos da maneira que são, os jogos não eram protegidos da maneira que são, não havia a internet, Claro. que highly condiciona aqui a situação. Pronto. Elas estão muito mais expostos, mas também estão muito mais protegidos, então é um extremo. É um extremo diferente. Que não tem nada a ver. Nós na altura não éramos assim protegidos, nem de perto nem de longe, mas também não havia uma exposição assim tão grande, era uma exposição mais local.
Sim, não era uma exposição... nós não crescemos com a internet. Eu pelo menos só fui ter internet já... Não, havia internet, nós tínhamos internet aqui na oficina, mas tipo, era para coisas básicas. Claro. Era aquela internet, como é que aquilo se chamava? ADSL. Sim, ADSL. Sim, isso também tive, sim. Yeah. Basicamente, dava para pesquisar coisas. Era isso, só... dava para pesquisar coisas, para estar no Messenger. No Messenger isto também passei. Para estar no Messenger. Mas isto também é mais, já era um bocado mais adulto, acho eu. Mais- Mais na altura da básica já. Sim, na base, o E o- MSN? É, o Yeah, mas, MSN. no que nós jogávamos, no que a gente fazia no computador era jogar. Os jogos que vinham com o computador, o pinball Uhum. e afins dos outros jogos. Yeah, basicamente era isso. Só usava o computador para jogar e para MSN um bocadinho depois. Não havia essa exposição, não havia YouTube, ou seja, tu não escolhias o que vias. Acho que o problema hoje muito é as crianças podem escolher o que é que veem. Ou pronto, os pais podem escolher pelas crianças o que é que veem. Sim, na altura era... Na altura não, vês o que há. Vês o que está a dar na televisão e pronto, E e é não isso. reclamas. E depois quando acabam os brinquedos, quando acabam os desenhos, vais fazer o quê? Vais para a rua. Especialmente quando a tua avó só tem 4 canais. Porque não há a opção de mudar para a Nickelodeon ou para a Disney. Está sempre a estar boneco. Ou para o Panda. O Panda Sim. era mais consensual. Não havia essa opção. Então quando acabam os brinquedos, quando acabam os bonecos, é a altura de ir brincar. Vais fazer outra coisa. Vais fazer outra coisa. Agora, nunca acabam os bonecos. Não. Agora tens sempre... Tens sempre bonecos. Ou seja, antes havia um limite. Disposição. Tipo, havia um limite geral. Não havia como passar, basicamente não havia como passar esse limite. Novamente, a menos que tivessem esses caras. Mas acho que era menos regular. Sim. Hoje, se não for alguém a pôr o limite, não há limite. Vês Sim, bonecos o dia todo. E se for no YouTube, vês o que tu queres o dia todo. E aliás, na televisão também, no On Demand, da Sim, Disney na ou whatever, Disney, sim. vês o que tu queres o dia todo. Não havia cá essa coisa na nossa altura. Vias, e assim estavas exposto a mais diversidade de coisas. As crianças hoje em dia só veem, estão focadas naquilo, só veem aquilo. Também é um hiperfoco na coisa. Quando nós víamos, lá está, era o que estava a dar. E acho que também, no caso das brincadeiras, também acho que já não fazem, já não brincam Claro, tanto. não brincam. Primeiro, ninguém deixa as crianças brincar na rua. Ponto. A não ser num ambiente super controlado, onde conhecem os pais das outras crianças, normalmente. Ou seja, super controlado. Na altura não era controlado. A gente só andava, só brincava e ia fazendo amigos. Hoje é muito mais controlado. As crianças só fazem amigos na escola, basicamente, ou em alguma atividade que tenham à parte. Outra coisa, acho que as crianças são muito mais tempo na escola, /creche, /whatever. Eu não tive na creche, aliás, eu tive na pré-primária, mas mesmo assim saí da pré-primária e tive com a minha avó. Graças a Deus que eu pude crescer com a minha avó. Não estava enfiada na escola desde 1 ano, ou menos, como as crianças estão hoje, 8 horas ou mais por dia. Isso eu acho que influencia estupidamente a maneira como eles crescem. Bom, ok, tem outras crianças, não sei o quê, mas continuas a estar dentro de uma bolha. Sim, estás dentro da escola. Estás dentro de uma bolha. Estás basicamente dos 6 meses aos 18 anos na escola. Vais ganhando liberdade, mas sim, vais. Que liberdade! Tem mais e mais horas. Sim, ainda vais ganhando Eles mais agora a primária já não é só de manhã ou à tarde. Tem tipo bué de horas. A básica tem mais horas do que nós tínhamos na altura. A secundária deve estar igual, mas a secundária já eram muitas horas na mesma. A secundária passava a voz. Ou seja, cada vez há mais horas, as crianças passam mais tempo na escola e pronto, é isso. Eu também entrei na escola, também, bebê, criança, whatever. Eu não. Estive na pré, Só no tive- jardim tive- da infância, Tive pré. 1 ano e meio na pré e desisti da pré porque me obrigavam a comer e eu não queria ir. Então a minha mãe disse, tá bem, então ficas com a tua avó. E fiquei. Continuei a ficar com A a mim minha avó. obrigavam-me a comer, eu ficava sem o recreio e pronto, e ficava na escola na mesma. Mas acho que a primária acho que também era mais à tarde, mais de manhã, e depois à tarde já não tínhamos mais nada. As Não, a atividades. minha era só de manhã. Depois quem tivesse Sim, o inglês ou whatever tinha. Sim. Na minha escola não havia, acho que era- não havia educação física, não havia nada. Só havia inglês. Nós tínhamos, No pois, terceiro e no quarto ano. eu acho que era, ou no primário tínhamos de manhã tínhamos as aulas e depois à tarde tinha quem tivesse ATL ou assim ficava. ATL, ok, se tivessem Era ATL. na escola por causa do ATL. Nunca tive no ATL. Não, tive no ATL na pré-primária. Na primeira pré-primária também ficava no E ATL. depois, no quarto ano, como mudei de escola, só tinha também aulas de manhã, ia almoçar Eu acho que hoje não. Eu acho que hoje em dia os miúdos têm aulas até mais tarde. ia almoçar a casa e depois ia, se lá está o inglês ou outras coisas, ia para outro sítio fazer. Então acho que isso condiciona muito a vida atual como as crianças crescem. Acho que crescem demasiado dentro de uma bolha. Também depende de pai para pai, não é? Sim. Acho que há muitas crianças que crescem demais dentro da bolha e vão ter uma adolescência mais difícil, eu acho, do que aquelas que crescem menos dentro da bolha. Sim, é mais. Mas vai ser sempre mais difícil porque hoje em dia as redes sociais
Eu não Sim, quero isso é imaginar verdade. crescer. Lá está. Eu não quero. As coisas que eu fiz, eu não quero. As coisas que eu fiz e a maneira como eu era, ainda bem que as redes sociais não eram usadas como eram hoje. E não havia vídeo, normalmente era só escrita. Vá. Mandavas um rank no Facebook. Eu tive Orkut ainda, tive MySpace, Wi-Fi. Não Pronto, mas sabia. era coisas tipo de escrever, havia fotos Aham. e coisas, mas não havia Não, nada de vídeos. especial era. Ou seja, não há informação assim tão permanente Aham. e tão prejudicial como há hoje. Hoje o vídeo está no centro da coisa. Sim, também, eu, por acaso só tive o Wi-Fi, nunca, Eu não tive as outras. tive tudo. Wi-Fi e pronto, e o MSN só para na base também. Mas sim, nota-se diferença nisso, né? Nós não tínhamos esse acesso a tanta plataforma, Nós TikToks, na, Instagrams na, e na assim. primária trocávamos e-mails, gente. Na primária não, na básica. Na Na base. básica trocávamos e-mails. E e-mails Ou para seja, ter o vocês estão MSN. a perceber porque nem toda a gente tinha telemóvel. Uhum. O telemóvel só servia para Chamadas. chamadas e mensagens Uhum. e eram pagas. Yeah. Eram pagas. Ou seja, nós trocávamos e-mails e mandávamos e-mails de corrente uns aos outros. Basicamente era isso. E estávamos no MSN uns No com os outros. MSN. Pois. A mandar aquela coisa do. Tremer a tela. Tipo, não me respondes! E depois aquilo parecia-te na tela, ou agora respondes ou respondes. Não consegues fingir que não viste. Isso era fixe. Gostava de ter essa coisa hoje. A pessoa não te responde no WhatsApp, tu mandas um e aquilo aparece. É a primeira coisa que aparece. Aparece em cima das outras coisas todas. Estás lixado. Sim, acho. Era outro mundo. Eu acho que deve ser muito difícil e muito diferente crescer hoje. Uhum. Por várias condicionantes diferentes. Acho que era muito mais fácil na nossa altura. Era muito mais fácil ser feliz. Era muito mais fácil não ter ansiedade. Porque eu acho que os miúdos hoje vão crescer. Nós já crescemos, mas os miúdos hoje vão crescer. Eu acho Piores. que 80%, se não for mais, deles com ansiedade. Porque a nossa ansiedade veio, eu digo, da básica para a frente. E agora não. Agora aparece Mais na, cedo. Logo. na pré-primária. Yeah. Porque é a história da dopamina, do quer isto, quer aquilo, quer coisa. E pronto, então acho que isso vai ser um problema grave e que muita gente não leva a sério, porque acha que a ansiedade não é uma doença e é. E pronto, e condiciona muita coisa na vida, não das crianças, aliás, também das Também das crianças, crianças. mas dos futuros adultos, aí é que está a Sim. questão. Sim, Vai ser. condicionar muita coisa. O mundo vai ser diferente daqui a uns 20 anos. Sim, A próxima geração vai ser diferente. Vão passar mal, acho que vão passar um bocado mal por causa disso. Yeah. Tem que lidar com. Eu acho que nós fomos a melhor geração. Os millennials, os ali do meio, nós fomos a melhor geração. Foi o que eu dizia. Crescemos com mais coisas, mas mesmo assim, sem as coisas. Sim, Então, foi ali lá está, Foi o o acesso. intermédio das duas gerações. Tivemos... Por isso é que nós não conseguimos identificar-nos com nenhuma das duas. Da que já cresceu com a tecnologia bem estabelecida e com a outra que só Sim, teve não acesso à tecnologia já em adolescente ou whatever. Nós não, nós Sim, crescemos basta, com aquilo. Então, acho que nós somos uma geração diferente. Já tinha muita coisa disponível, mas foi ficando. E ainda brincávamos na rua e ainda tínhamos a outra parte. Então somos um match perfeito da coisa. Aqueles anos, não sei quais é que são os anos, não me lembro exatamente, mas é ali acho que é de 95 ou 94, até pai 2000 ou 2002, qualquer coisa assim, que é esta geração assim aqui no meio. Melhor geração, gente. Vou declarar a melhor geração. Melhor geração, pronto. Já estávamos a falar da escola. Como é que tu eras na escola? Na primária, não estamos a falar do resto, na primária. Na primária. Na primária e na pré-primária vai andaste também. Eu acho que era também, sei lá, acho que era dos melhores alunos, que eu me lembro, acho que era o mais. Eu nunca estudava, nunca fazia nada. Tu eras dos melhores alunos? Isso mudou do quarto ano para o quinto, não sei, mas mudou até ao sétimo ano. Não foi para você Foste falar. perdendo. Foi do quarto para cima, depois Perdeu a inteligência. foi caindo tudo. A inteligência escolar, que não quer dizer nada. Há algumas coisas, lá está, também depois depende do interesse. É verdade. Acho que não sei como é que é o currículo hoje, mas as aulas na primária ainda que eram interessantes. Sim. Falavas do estudo do meio, a matemática é um bocado meio, mas pelo menos era a matemática fácil, o português, whatever. Agora depois entras No resto tudo, na básica e na coisa. É tudo mais específico, depois é mais. E há ali muita coisa que é só para encher, que não interessa, que vai interessar a 1% dos alunos, tipo rochas. Matemáticas com letras. Mas em geral acho que. Trigonometria. Acho que
né? Eu acho que era bom, do que eu me lembro. Não fazia, lá está, não estudava, não fazia os trabalhos de casa. Não fazias os trabalhos Não, de casa? está bem, fazia os trabalhos, sim, fazia, a única coisa que eu fazia era os trabalhos de casa e pronto, era isso. Mas isso sempre foi desde da primária até ao 12º, nunca estudei grande coisa. Eu também não. Mas não era isso que eu estava a perguntar. Que Mas tipo de aluno eras que tipo tu? de aluno? Sei lá, tipo de aluno. Estava... Tu sempre foste um bocado pão sem sal na escola, portanto... Eu estava numa contigo e Não, pronto. eu não. Eu era a que falava... Eu sei que a minha mãe ouvia sempre nas reuniões. Ela fala pelos cotovelos. Ela está sempre a falar. Mas na primária as minhas pessoas diziam, ela está sempre a falar, mas de alguma maneira ela chega aos testes e ela faz tudo direito. Ela sabe as coisas, mas ela está sempre a falar. E eu, whatever, estou na escola para quê? A pessoa tem que falar. Querem que os miúdos... E eu hoje também me enervo ligeiramente quando isso acontece. Querem que os miúdos estejam calados? Os miúdos têm que falar. Ainda por cima, no caso de estarem na pré... Na primária, na pré, na primária. Os miúdos têm que falar. Sim, de básica para a frente. Sim, não convém... Depende do coisa. Tem que saber maneirar, mas os miúdos têm que falar, não é? Sim, pronto, eu era que falava bem. Mas fazia as coisas, portanto, acho que é o que se quer. Daí para a frente, se estivermos a falar do pré-adolescente para a frente, da básica para a frente, continuo com o mesmo feedback. Ela fala. Não, acho que a parte do chego aos testes a fazer as coisas foi diminuindo. Acho que sim, acho que sim. Foi diminuindo. Mas... Eu acho que também era considerada boa aluna e portava-me bem, em geral, tipo, portava-me bem, só Sim. falava muito. Só falava muito. Falar, Nós tínhamos não. aquela coisa das bolinhas, e normalmente as minhas bolinhas eram verdes. Eu só falava, era muito, porque não fazia nada de muito mal. Que me lembro, não falava muito. Agora eu falava. E depois mudavam as pessoas do meu lado e eu falava com outra pessoa. Whatever, eu ia falando. Não adiantava de muito. Mas depois na básica, os assuntos já foram ficando piores e eu sempre fui das pessoas que também não estudava. Fazia os trabalhos de casa quando fazia. E era isso. E sou apologista ainda hoje que o 3 basta. Não, então não é verdade. Há muita gente que se matava para ter 5. Gente, para quê? Não interessa para nada. Não interessa para nada. A média interessa no secundário. E mesmo assim. Se quiserem ir para a faculdade. Sim. Senão também não interessa. Para quê? Quer ter 5 em geografia no 5º ano? Para quê? A escola é para se divertir, 3, 4, está ótimo. Eu tive pai 2 5 na vida. E é isso. Não tive mais educação física porque o nosso professor não era nada justo. Porque devia. Enfim, não vou falar disso. Mas, pois, era isso. Eu acho que, na escola nós temos que passar e aprender geral. Mas não é preciso estar com essa coisa toda do tens que ser um aluno excelente, tens que estar no quadro de honra, tens que ter 5 a tudo. Tens de ter, agora satisfaz o quê? Já não sei como é que é as notas agora. Na nossa altura satisfaz plenamente. Tens que ter satisfaz plenamente ou excelente ou o que seja, em tudo. Não tens. Não tens. Não interessa para nada, gente. Deixa-me dizer, se vocês estiverem nessa altura, nenhum miúdo dessa idade nos vai estar a ouvir, mas se estiverem nessa altura, se tiverem filhos nessa altura, não interessa. Não vai interessar na vida, não vai. Deixem-os estudar os interesses que eles têm, que provavelmente é o que vão seguir para a faculdade se forem para a faculdade, e que vão trabalhar se a pessoa gostar muito de história ou de geografia, não sei o quê, aí já meio que interessa. Agora, o resto, desde que estejam na média, 3, 4, também não vale ter negativas, não é? Convenhamos, temos que passar. Mas pronto, acho que é isso. Acho que há muita pressão. E acho que cada vez deve haver mais pressão para os miúdos serem perfeitos. E também quanto mais pressão, às vezes mais um miúdo sabe e mais... Sim, também, isso também é outra questão. No meu caso também estava mais... Porque a minha irmã também sempre foi boa aluna e acho que também depois levaram para mim e eu... Eu não, acho que sempre fui melhor aluna que o meu irmão. Não, a minha irmã também era sempre quadra na básica, principalmente, quadra de excelência e a aluna não sei o quê, e eu... Toma, agora vais comer com... Não, também nunca fui mau aluno, né? Mas era o médio, lá está, o 3. O médio, exato. O 3, 4 e chega e mesmo assim o 4 a esforçar muito e pronto, é isso. É o suficiente. Na básica tem que ser o suficiente. E verem o que é que gostam de fazer. Porque os miúdos têm que tomar decisões tão cedo, e é verdade, isto não devia ser assim. Sim, isso porque, devia ser com 15 anos que vais para o secundário, 15 anos tens de decidir o que é que vais fazer para o resto da tua vida. Por isso é que eu troquei de curso 3 vezes. Pronto, aí provas que a metodologia está errada. Claro. Com 15 anos vais saber o que é que vais querer fazer da vida? Não. Não vais. Não sei como é que deviam melhorar isso,
mas deviam melhorar isso de alguma maneira. Sim, devia de haver outra maneira de... Porque não sabes o que é que... Pronto. Eu fiz, eu não falhei nada, não chumbei. Houve um ano, que foi ali o 8º ano, que é mais difícil do que o 9º, by the way. Ou era, houve o segundo período, eu tive 3 negativas, já era suficiente para chumbar. Porque 2 delas eram português e matemática. Mas depois passei com uma. Portanto, está tudo certo. Nos exames tive 2 nos 2. No 9º. Isto não me lembro qual é que eu tive. Não. Eu tive 2 nos 10. Mas também acho que não fugiu muito disso. Portanto, é isso que eu tenho a declarar. Eu já não sei... Mas já, pronto, há muitos problemas. Mas não estamos a falar das crianças, não estamos a falar disso, mas há muitos Sim. problemas com a escola. Sim. Mas pronto, acho que as crianças hoje não têm liberdade, nem por parte, na maior parte dos pais, nem por parte das redes que os agarram. Nós tínhamos liberdade. Eu acho que as crianças hoje não têm liberdade. Ou de terem demasiada liberdade, não têm. Não tem. E é essa a minha filosofia para hoje. Uma mensagem. Manda uma mensagem para as crianças aí. Mas que mensagem para as crianças aí? É, uma mensagem. Acho que não estão a ouvir. Pronto. Acho que não estão a ouvir. Mas manda uma mensagem para as crianças. Uma energia. Uma energia. Aproveitem enquanto são novos e vivam ao máximo que conseguirem. Por isso é que eu disse que os 5 não importam na básica. Porque, querer ou não, é a altura que vocês vão brincar mais. E quanto mais velhos fico, mais percebes que de facto esse conselho faz sentido. Sim, não queiram... Ser adultos muito depressa. É isso mesmo, crescer muito depressa porque acho que... Nem queiram que os vossos filhos sejam adultos muito depressa. Porque acho que às vezes é os pais que querem que as crianças sejam adultas. Sim, cresçam ao vosso ritmo e aproveitem ao máximo. Olha, a minha mensagem é coragem. Porque crescer nessa geração não vai ser fácil. Portanto, eu mando a minha energia e espero que vocês consigam não crescer com muitos traumas. Porque não vai ser fácil. Nem com ansiedade extrema, que também não vai ser fácil. Portanto, não estou muito positiva. Mas, boa energia para vocês. E é isso pelo podcast de hoje. Hoje ficamos por aqui. Um assunto um bocadinho mais leve, digo eu. Sim, especial. E para honrar o nosso Dia das Crianças, que todos somos um bocadinho criança, não é? E acho que vale a pena cultivar esse sentimento. Somos sempre um bocadinho crianças, temos todos crianças. E é isso. Vemo-nos no próximo domingo com um outro tema, com um assunto aleatório, um assunto sério, logo que veremos. Comentem aí em baixo o que é que vocês faziam quando eram crianças, quais é que eram os vossos desenhos favoritos, os vossos snacks, que sarilhos é que vocês arranjaram aos vossos pais, se era uma criança anjinha ou se era uma criança assim um bocado mais arisca. Estamos aí para ouvir e para responder aos vossos comentários. E não se esqueçam de subscrever. E deixar um vosso like também. Muito obrigada por terem vindo aqui passar este bocadinho connosco.